Olá! Paulo, no livro de Coríntios, diz que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. É o primeiro que ressuscitou. Olha o que diz no capítulo 15, o verso 23 de Coríntios. Eu vou ler até um pouquinho antes, vou ler aqui a partir do 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram. Ou melhor, todos morrem. Assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, quando Ele vier. Se Paulo diz que Cristo é o primeiro a ressuscitar, como entender a questão de Moisés? Moisés realmente ressuscitou? Lá em Pedro, quando existe a disputa do corpo, realmente está dizendo que ele ressuscitou? Ora, se Paulo está dizendo que Cristo é o primeiro, e se nós apresentamos que Moisés ressuscitou, então Paulo está contradizendo a própria Bíblia? Como compreender isso? Será que é isso mesmo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado por você já estar aí aguardando, estava aí aguardando para começar o programa, já estamos no ar e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. Nós estamos em conexão com esses veículos e alcançando milhões de pessoas no Brasil e no mundo, porque através da internet pessoas de todos os lugares têm participado do programa aqui. Como eu estava vendo aqui o Facebook, que já começaram a chegar perguntas. Tem gente aqui de Portugal mandando perguntas para a gente e de outros lugares também. Participe, se você está nos assistindo em qualquer lugar do mundo aí, pode mandar suas perguntas através das várias formas que temos aqui, que já vamos apresentar mais uma vez para você, tá bom? Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você está assistindo aí pela primeira vez, e quem está na mira da verdade é ele, professor Leandro Quadros, que tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Bom estarmos mais uma vez aqui no programa com o nosso telespectador e ouvinte para juntos estudarmos a Bíblia e deixarmos que ela responda nossas dúvidas. Eu quero mandar, Tito, 2 abraços em especial. Primeiro para o Daniel Lourenço da Silva, da igreja de Jacinópolis de Nova Mamoré, em Rondônia. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. E um abraço também para 2 telespectadores queridos, o Wesley e a Luclécia, que moram em Mogi das Cruzes, São Paulo. No último sábado, o Wesley e sua mamãe Luclécia foram batizados. Parabéns, meus irmãos. O Wesley esteve até aqui nos visitando, foi muito bom recebê-lo. Meu irmão, que Deus continue guiando a sua vida, a vida da sua mamãe e de todos os seus queridos também. Muito bem, professor. Bom, para você participar do programa, você tem várias formas, mas como você sabe, você pode participar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. Você também pode participar através do SMS, o número é 12 98151 0101 e no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali no blog você pode se aprofundar mais, muito mais da palavra de Deus. Acesse lá, use o nosso blog como uma fonte de pesquisa que eu tenho certeza que você vai achar muita coisa. Bom, nós abrimos o programa falando da questão de que Paulo diz que Cristo Jesus é o primeiro a ressuscitar. E a gente já mostrou aqui
que Moisés ressuscitou. E a pergunta que chegou pelo Facebook do Duda Miotti é a seguinte: minha cabeça está confusa em relação à ressurreição de Moisés. Aprendi com vocês no Na Mira da Verdade que Moisés tinha ressuscitado e ido para o céu. E hoje, tentando me aprofundar mais sobre o assunto, li um texto que me deixou em dúvida. O texto que diz que Moisés não poderia ressuscitar antes de Jesus, porque em 1 Coríntios 15, 23, diz, se Moisés já estava ressurreto na glória, então Paulo se equivocou. Esse texto que ele estava lendo dizia isso, ou seja, está querendo mostrar que Moisés não ressuscitou. Paulo se equivocou, pois nesse caso Moisés deveria ser chamado às primícias dos mortos. E que a argumentação da ressurreição e ascensão de Moisés antes de Jesus não tem nenhum respaldo bíblico. Li ainda que Judas 1,9 diz apenas que há uma disputa pelo corpo de Moisés, mas não fala aqui, onde Paulo afirma que Jesus é o primeiro a ressuscitar. Vou fazer uma análise com o nosso irmão para ele perceber que muitas coisas que o pessoal escreve na internet sobre o assunto, o pessoal escreve as coisas, infelizmente, sem fazer uma análise mais atenta do texto bíblico. Por quê? Se nós vamos negar a ressurreição de Moisés, porque 1 Coríntios 15, 23 fala que Cristo é as primícias, então temos que negar mais ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, ele foi ressuscitado, bem antes de Cristo. Segundo, Lázaro, em João capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, se vamos negar a ressurreição de Moisés porque Cristo é as primícias, então nós temos que rasgar das nossas Bíblias 1 Reis 17 e vamos rasgar também João capítulo 11. Na verdade, a pessoa que quer negar a ressurreição de Moisés é uma tentativa desesperada de defender a imortalidade da alma. Por quê? Se Moisés foi ressuscitado para ir para o céu, assim como Elias, ou melhor, assim como Elias foi vivo para o céu e Moisés foi ressuscitado e Enoque foi vivo, então isso prova que ninguém vai para o céu em espírito ou uma alma sai do corpo para ir para o céu. Se nós provarmos na Bíblia que esses três personagens só foram para o céu com o corpo, foram vivos, isso destrói a teoria de que o espírito ou a alma pode sobreviver fora do corpo. Então, as pessoas tentam negar de todo jeito o claro ensino das Escrituras de que Deus não vai levar para o céu um espírito ou uma alma desencarnada, Deus vai levar para o céu um corpo glorificado. Isso é muito claro em 1 Coríntios 15. Então veja, meu irmão, antes de Jesus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, de acordo com 1 Reis 17, e Lázaro, em João 11. Então isso nos mostra uma coisa: o termo primícias está sendo compreendido de uma forma errada. Primícias não significa sempre o primeiro em ordem cronológica. Vamos analisar 1 Coríntios 15, 20 e 21. Esses dois versos, que fazem parte do mesmo contexto, nos ajudarão a entender o verso 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O verso 21 vai nos dar uma luz agora. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui está o porquê de Cristo ser chamado as primícias. Ele não é chamado as primícias porque é o primeiro numa ordem cronológica. Ele é chamado de as primícias dos que ressuscitaram por ser ele o ser mais importante, por ser por meio dele que todas as ressurreições são possíveis. Afinal, Cristo, além de ser o caminho e a verdade, de acordo com João 14,6, ele é a vida. Todas as pessoas que ressuscitaram no passado e todas as que ressuscitarão no futuro é somente por meio de Cristo. Então, quando Paulo fala que Cristo é as primícias dos que dormem, simplesmente está ensinando que Cristo é o ser mais importante dentre os que morreram,
porque é através da morte e ressurreição de Cristo que todas as outras ressurreições são possíveis. Tanto que Cristo falou em João 11, 25, que Ele é a ressurreição e a vida. Por isso, meu querido amigo, assim como o termo primícias não nega a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que foi antes de Cristo, e nem a ressurreição de Lázaro, que também foi antes de Cristo, não nega a ressurreição de Moisés. Outro detalhe para finalizarmos, Judas 1,9, quando fala que houve uma disputa acerca do corpo de Moisés. É muito ridículo o que muitos afirmam, não é? De que houve só uma disputa pelo corpo. Disputa pelo quê? Por um corpo morto? Não tem lógica alguma. Já pensou? Né? Deus disputando com Moisés o seguinte, não, eu vou ficar com esse corpo morto. Não, quem vai ficar sou eu. Não, daí Deus, não, eu vou enterrar ele. Satanás, não, eu não quero que tu enterre, eu é que vou enterrar. Uma coisa absurda. É óbvio que se houve uma disputa pelo corpo de Moisés, a ressurreição dele estava envolvida. E Cristo, com certeza naquele diálogo, ele garantiu que por meio da morte e ressurreição de Cristo, Cristo pagaria o cheque pré-datado, diríamos assim, que estava dando para que Moisés fosse levado para o céu. Porque se Cristo não morresse na cruz, Moisés teria que descer. Assim como Elias, assim como Enoque, nenhuma pessoa pode estar no céu sem o sacrifício substitutivo de Cristo. Portanto, quando entendemos que Moisés foi ressuscitado, além de refutarmos a heresia chamada sobrevivência da alma fora do corpo, nós mostramos a beleza do plano de salvação. Moisés foi para o céu porque Cristo deu uma espécie, diríamos assim, de um cheque pré-datado. Essa dívida foi paga na cruz e aí Moisés pôde permanecer lá. Então, meu irmão, analise mais esses textos que eu lhe dei e você vai perceber que isto que afirmam aí pelos artigos na internet tentando refutar a crença bíblica na ressurreição de Moisés não tem fundamento algum. Muito bem, professor. Eu já disse como que você faz para participar do programa, mas se você ainda não pegou, você que está assistindo e vendo pela primeira vez aí o programa, você pode mandar a sua pergunta por SMS, o número é 12 98151 0101 e também pelas redes sociais, no Facebook namiradaverdade.nt e no Twitter @namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo nosso torpedinho, o SMS. Quem mandou foi o Marcos, ele mora em Guarapari, no Espírito Santo, professor. E a pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber, Deus aceita promessas de sacrifícios humanos? Em Juízes 11:30, Jefté entregou sua filha por causa da promessa. Parabéns pelo programa, que Deus os abençoe. A questão é a seguinte, professor. Jefté, como diz ali Juízes no capítulo 11, realmente entregou sua filha em sacrifício, como ele prometeu a Deus? E outra coisa, Deus aceita sacrifícios humanos? Eu não vou entrar agora no assunto do sacrifício ou não da filha de Jefté. Vou dar as duas posições, Tito, para explicarmos essa pergunta aí. Okay. Nós já abordamos juntos aqui com o Tito várias vezes a questão, mas existem duas compreensões, amigo telespectador e ouvinte. Alguns eruditos creem que realmente Jefté sacrificou sua filha e que ele fez um chamado voto precipitado, obviamente contra a vontade de Deus, e outros creem que possivelmente ele não tenha sacrificado a filha, mas devotado ela à perpétua virgindade. As duas interpretações são possíveis, de acordo com a tradução no hebraico de Juízes 11:40, tá? Agora, sobre a aceitação ou não de Deus, eu vou ler aqui Deuteronômio 12:31 para você perceber que Deus jamais aceitaria uma coisa dessas. E se Jefté tivesse sacrificado a filha, com certeza Deus não aceitaria isso, né? Então, Deuteronômio 12:31 diz: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então Deus pede para o povo de Israel não proceder como os pagãos, porque entre as coisas abomináveis e que Deus detesta,
os pagãos praticavam sacrifícios humanos. Então, jamais Deus aprovaria uma barbaridade dessas. Muito bem, professor. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, mais uma aqui no nosso Facebook. A pergunta é do Carlos Costa e ele diz o seguinte, sua pergunta está na mira, meu irmão. Tem uma pergunta que me incomoda há tempos. Seres espirituais são anjos e demônios, se eu entendo bem. Os demônios, anjos caídos, têm a capacidade de entrar em corpos físicos pela possessão. Não seria uma prova que existem um ser não físico, material? Isso não é a base que algumas religiões usam para dizer que um espírito vive fora do corpo? Professor, a questão espiritual aí, quando se fala de espíritos, nós muitas vezes falamos aqui que nosso corpo não tem um espírito. Mas, por outro lado, existem espíritos, não é isso, professor? Esses espíritos são seres espirituais, ou seja, anjos de Deus ou anjos caídos. É essa a compreensão ou não? Nós temos que analisar primeiramente que o termo espírito na Bíblia tem um significado muito amplo, né? Então, o seu significado primário, não é o único, obviamente, é o de Gênesis 2, verso 7, que diz, o texto diz que Deus soprou nas narinas do ser humano fôlego de vida, este é o espírito no original, e o homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, ele não ganhou uma alma, ele se tornou uma alma viva. Então, o espírito, no seu significado primário, é o fôlego de vida, o princípio vital que Deus colocou no ser humano e que mantém o ser humano vivo. Agora, o termo espírito também se refere a seres pessoais de uma natureza espiritual. Por exemplo, em João 4, 23 e 24, Deus é chamado de Espírito. A própria terceira pessoa da divindade é chamada de Espírito Santo. E Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos. Nós não podemos pensar que esse termo tem o mesmo significado para o ser humano e para o anjo. Em referência ao ser humano, o termo espírito se refere primariamente ao fôlego de vida que Deus soprou em suas narinas. E esse fôlego de vida não é uma entidade independente consciente, é um princípio vital. Quando o termo é usado a seres espirituais, ele já se refere realmente a um ser espiritual. Mas a Bíblia não usa esse termo para dizer que o ser humano tem um espírito consciente capaz de sobreviver fora da matéria. Isso é filosofia grega, é filosofia pagã, que infelizmente, por influência de Agostinho, acabou entrando no cristianismo. Então faça essa diferença. Ao ser humano, o termo espírito, mesmo que tenha outros significados, primariamente se refere ao fôlego de vida. Em relação a seres espirituais, se refere a seres espirituais que têm uma natureza espiritual superior à nossa. Não são de carne e osso, mas também não são seres a quem você não possa, na eternidade, por exemplo, tocar e dar um abraço num anjo, ok? Então, temos que diferenciar esse termo e não colocarmos a filosofia grega nesse termo espírito, porque senão realmente nós não vamos compreender os textos bíblicos devidamente. Muito bem, professor. Já que nós estamos falando nesse assunto aí, tem uma garotinha de 13 anos aqui que faz uma pergunta relacionada a isso. A Ana Clara Rodrigues, de 13 anos, está participando aqui. Ana Clara, sua pergunta está na mira. Ela diz o seguinte, sou da Assembleia de Deus aqui de Fortaleza, gosto muito do programa. Gostaria de saber uma coisa que sempre me intrigou. Bom, se Deus é espírito e não se pode ver, quando os filhos de Deus forem morar no céu com ele, o Senhor vai adquirir alguma forma? Vai continuar sendo espírito? Olha só, professor, 13 anos, mas é interessante. Pergunta profunda. A gente tentar colocar isso aqui na mira. Uma vez que seres espirituais nós não podemos ver, certo? No céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
nós vamos vê-los também ou continuarão sendo espíritos? Muito boa pergunta dessa jovenzinha, muito obrigado, que Deus abençoe a você e a toda a tua família, viu? Veja, o termo espírito, infelizmente, ele tem uma conotação muito grega. Isso acaba, obviamente, influenciando a nossa vida, a nossa mente. Como bem disse alguém, os gregos, ou melhor, nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. Os gregos entendiam o termo espírito como uma coisa simplesmente etérea, né? E como não fazia parte do mundo material, então não poderia se ver. Agora, a Bíblia ensina que nós não podemos ver a Deus, não é apenas por Ele ser um ser espiritual, mas é por causa do pecado. Então, Isaías 59:2 diz que o pecado causa uma separação entre nós e Deus. Quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo, a nossa mente, nós estaremos aptos para estarmos diante da presença de um Deus santo. E mesmo que Deus seja um ser espiritual, isso não significa que Ele não seja um ser pessoal. A Bíblia diz que nós vamos conhecê-lo. Apocalipse 22, verso 4, diz: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome deles. Olha que bonito isso. Nós vamos ter a oportunidade de vermos a face de Deus. Óbvio, nós somos somente a imagem e semelhança de Deus. Nós não temos como saber como é a forma de Deus. Agora, a Bíblia realmente ensina, minha jovem amiga, que mesmo Deus sendo um ser espiritual, isso não significa que Ele seja algo assim inatingível, ou seja, na eternidade, quando formos transformados, nós poderemos ver a Deus, poderemos abraçá-lo, poderemos beijar o nosso Criador. É que a filosofia grega nos passa uma visão de Deus como se Ele não tivesse forma alguma e, portanto, é impossível vê-lo. Mas a filosofia hebraica pensa bem diferente, tá ok? Muito bem. Bom, próxima pergunta chegou pelo Twitter, @namira-da-verdade, se você quiser mandar pelo Twitter. Quem mandou foi o Elinaldo Lima e a pergunta dele é o seguinte: gostaria de saber sobre o verme que nunca morre, de Marcos 9,44. Não perca o programa. Abraços, Tito e professor. Professor, lá em Marcos 9,44, diz de um verme que nunca morre. Querendo dizer que isso dá uma ideia de que no inferno o inferno vai ser eterno. O que quer dizer o verme que nunca morre? Aqui, em Marcos 9,44, quando Jesus fala, não é? Da questão do inferno, do fogo, e aí no verso 44 fala, né, que não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Muitos acabam interpretando esse texto como dizendo o seguinte, que o castigo, que a duração do castigo será eterna. Porém, essa é uma distorção muito grande do texto bíblico, por quê? Se nós interpretarmos o fogo que não se apaga como sendo um castigo que dura para sempre, que tem uma duração eterna, nós temos que imaginar que este verme aqui deu uma escapadinha de Deus e comeu da árvore da vida e se tornou eterno. Eu não creio que um verme seja eterno. Até mesmo porque, se analisarmos de onde Jesus tirou esse texto, Isaías 66:24. E lá, quando fala de verme que não morre, não está num contexto de imortalidade natural da alma. Está num contexto em que são mencionados cadáveres. Muito diferente. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Olha como o texto se autoexplica se nós tirarmos esses pressupostos imortalistas da nossa vida. Quando Isaías fala de um verme que não morre, um fogo que não se apaga, ele não menciona aqui uma alma, ele menciona cadáveres. Obviamente que os vermes comem cadáveres, não comem espírito, não comem alma.
Isaías aqui tem em mente, Jesus extraiu o quadro daqui do Vale dos Filhos de Inom. Era um vale onde se jogavam corpos mortos e lixo. Então a pessoa que chegava acima no Vale de Inom tinha uma visão grotesca. Enxergava cadáveres sendo em decomposição, sendo comido por vermes, e enxergava fogo sempre queimando porque sempre tinha lixo, ou diríamos combustível para queimar. Cristo pega este quadro tenebroso do Vale dos Filhos de Inom para falar do lago de fogo que existirá depois do milênio, segundo Apocalipse 20, lago de fogo onde os ímpios serão castigados e depois aniquilados. Então, o verme que não morre e o fogo que não se apaga é simplesmente uma forma poética de descrever, não é, a irrevogabilidade do castigo de Deus, as consequências eternas do castigo e não a duração do castigo, até porque o texto fala de cadáveres e não de almas imortais. Muito bem, professor, o nosso tempo está correndo aqui, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite aí, prepare as suas perguntas e manda para a gente. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos no ar, agora são 9 horas e 32 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e também pela Rádio Novo Tempo. Você que está nos ouvindo através da Rádio Novo Tempo, um abraço carinhoso aqui do programa Na Mira da Verdade. E você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, seja através das centenas de canais abertos, seja através das operadoras de TV por assinatura ou, quem sabe, pelas parabólicas que estão acompanhando a gente, um abraço carinhoso e obrigado pela sua audiência e por você fazer o programa acontecer, porque quando você manda sua pergunta, são as suas perguntas que fazem o programa acontecer. Por isso, eu peço a você, participe, mande a sua pergunta para a gente. Não desanime se ela não foi pescada. A gente recebe aqui mais de 1000 perguntas por programa, mas tenha certeza que em um momento a sua resposta vai sair. Obrigado, participe, mande a sua pergunta para a gente. As várias formas que você tem de participar, dentre umas, o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E o Gilmar Fernando da Silva, ele é de Lagoa da Canoa, em Alagoas, perguntou: a ferida de morte no Apocalipse representa o quê? A cruz de Cristo ou a prisão do Papa Pio VI? Pergunto porque, de acordo com a Bíblia de Estudos Andrews, na parte dos comentários de Apocalipse diz ser a cruz de Cristo. Isso não contradiz o que ensina a Igreja Adventista? Professor Leandro Quadros, uma daquelas perguntas capciosas, meu amigo. Quero ver como é que você sai dessa. O que representa a ferida de morte em Apocalipse? Eu queria dar uma olhada aqui nessa nota de rodapé. Você tem a Bíblia de Andrews aí? Eu tenho. Alguns dias eu abordei essa questão. Tem gente que tem dificuldade, infelizmente, de ver o que está óbvio, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui qual é o versículo que fala da ferida de morte, Apocalipse 13. Só para a gente contextualizar o nosso telespectador, essa é uma Bíblia de estudos que foi... Muito boa, por sinal. E ela foi editada aí pela Igreja Adventista? Como que é o negócio? Exatamente. É isso mesmo? A Andrews é uma universidade adventista nos Estados Unidos, né? E os eruditos prepararam esta Bíblia de estudo, né? Até nós já recomendamos algumas vezes aqui no programa, eu recomendo de novo, a Bíblia de estudo Andrews, né? Isso aqui pode ser adquirido com a Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Então, tem notas de rodapé explicativas muito boas. E a pessoa que tenta desmerecer, né, a Bíblia Andrews, a Bíblia de estudo, é porque ela não leu com atenção, né? Então aqui, por exemplo, Apocalipse 13, verso 3, diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, né? Aqui na nota de rodapé, fala o seguinte, ó: ferida de morte.
uma alusão à cruz, verso 8. E aí continua, curada. Recuperação quase que milagrosa de uma ferida que tinha surgido para ser mortal. Se maravilhou, o ressurgimento da besta no fim do tempo é uma surpresa. Então, o propósito aqui da nota de rodapé não é falar que aqui representa Cristo. Ou a cruz. Ou a cruz. A cruz de Cristo, obviamente, deu a vitória definitiva sobre o poder representado pela besta. Agora, aqui, se você analisar até na nota de rodapé dos versos 1 ao 7, ó, aqui menciona Roma Imperial e depois o papado na Idade Média. Então fala assim, ó, escrita no passado, esta seção conta a história da besta que emerge do mar antes de sua atividade do tempo do fim. Ela surge depois do dragão, Roma Imperial, e usurpa a obra de Cristo. Os eruditos protestantes, ao longo dos séculos, têm identificado esta besta com o papado da Idade Média. Então não tem nada de negação aqui da teologia adventista do sétimo dia, que tem como base a compreensão protestante até o século XIX a respeito de Apocalipse 13. Então, tem gente que procura, como diz o ditado, chifre em cabeça de cavalo, né? Basta ler com atenção. Por ser uma Bíblia de estudo, obviamente você não pode entender muitas vezes um tema com base numa nota de rodapé isolada. Você tem que ver outras notas de rodapé sobre o mesmo tema para você entender o que realmente a Bíblia de estudo quer dizer, tá bom? Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou por SMS, muito interessante. Outra daquelas perguntas capciosas, meu amigo. Preste bem atenção, vamos ver como é que você se sai. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber sobre o dízimo. Vocês usam Mateus 23 para dizer que Jesus foi a favor do dízimo. Mas naquela época, o sacerdócio levítico ainda não era necessário, pois Cristo não havia morrido. E como que o dízimo virou dinheiro? Se nesse mesmo texto, sabendo que já existia moeda para pagar impostos, os fariseus davam dízimos de plantio, hortelãs, endro, cominho. Amo na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, como então entender essa questão do dízimo? A gente vê no Velho Testamento que os dízimos eram dados através de alimentos, através do trabalho que eles faziam, do plantio e tudo mais. E de acordo com o que o nosso irmão está mandando a pergunta dele aqui, ele está confirmando que na época de Jesus, embora já houvessem moeda, os dízimos não eram devolvidos em dinheiro. Como é que a gente afirma hoje que os dízimos ainda continuam sendo um princípio e que a gente tem que devolver, ou muitos dizem até pagar? Primeiramente, eu não vou dizer que este irmão fez a pergunta com este propósito, mas eu vejo alguns videozinhos na internet, algumas pessoas escrevendo muita bobagem sobre o assunto. O indivíduo, quando quer ser rebelde, ele vai criar um monte de desculpas para não obedecer a Deus, né? Então, é impressionante como a pessoa não consegue analisar, não estou falando do irmão, de vídeos que eu já vi por aí, quando Malaquias 3, 8 e 9 fala que não dizimar é roubar a Deus, meu amigo, o roubo é um princípio de ordem moral. Se no passado não dizimar era roubar, por que no presente vai deixar de ser um roubo só porque não há mais levitas? Não tem lógica alguma. Se era considerado roubo, vai ser roubo sempre. O que é roubo, não importa a época, o lugar, a cultura. Um princípio de ordem moral, ele é universal e ele é imutável, ok? Então, se Deus relaciona não dizimar ao roubo, é óbvio, é válido até hoje. Outro detalhe, quando Paulo, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, fala de manter o evangelho por meio, obviamente, de dízimos, de onde ele tira esta linguagem? Veja bem, quando Paulo escreveu aqui, 1 Coríntios, não tinha mais o sacerdócio levítico, né? Mas ele disse:
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Da onde que Paulo tirou esta ideia? Do sacerdócio levítico. Você percebe em Levítico 27 que o dízimo era destinado para a manutenção do sacerdócio levítico, porque eles trabalhavam envolvidos com a adoração a Deus a todo instante, para proporcionar ao povo uma adoração ordenada e tudo mais. Se Paulo pegou este princípio lá do sistema levítico e aplicou aos dias dele, quando não existia o sistema levítico, é óbvio que o dízimo continua sendo válido. Quanto à questão do dinheiro, para Deus, o que é dizimar? É você devolver a Deus parte daquilo que Ele lhe deu para administrar. Se na época a principal moeda, diríamos assim, existia o dinheiro, óbvio, mas se a principal moeda eram produtos agrícolas e hoje não é mais, então como que eu vou cumprir com o princípio do dízimo de forma que eu não roube a Deus se eu não sou um agricultor? É óbvio, eu tenho que dizimar daquilo que é a minha principal fonte monetária. O que é a minha moeda é o dinheiro. Então as pessoas inventam muita moda, meu irmão. Não acredite nessas coisas que você vê por aí, né? Artigos sem embasamento nenhum, pessoas aí criando ideias da própria cabeça deles. Se estudarmos a Bíblia com razão, contextualmente, deixarmos que o texto explique a si mesmo, não vamos entrar nesse tipo de cilada. E para finalizarmos, qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? Qual era a Bíblia de Jesus? Era o Antigo Testamento. Então essa ideia de Antigo e Novo Testamento, se na verdade a Bíblia é dividida assim, mas por uma questão didática, a Bíblia é uma coisa só. Né? Então, não dê atenção para esse tipo de coisa, né? Fique fiel à Bíblia como você tem sido e Deus vai continuar abençoando cada vez mais a sua vida. Você fica agora com o momento da mentira. Algumas pessoas têm dito, com base em Gálatas 3,13, que a lei de Deus é uma maldição e que por isso Cristo a aboliu. Eu posso garantir para você que esta interpretação é bastante mentirosa. Por quê? Quando Gálatas 3,13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele não está dizendo que a lei é uma maldição. O que é a maldição da lei? Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 28, você percebe as maldições que existiam por transgredir a lei. E a principal maldição da lei é a que encontramos em Romanos 6,23. Lá diz que o salário do pecado é a morte, porque pecado, de acordo com 1 João 3,4, é a transgressão da lei. Então, quando Cristo nos liberta da maldição da lei, Ele está nos libertando da condenação da lei e da morte eterna que a lei aponta. Quando eu olho para a lei, eu vejo, eu estou destinado à morte eterna. Se não for Cristo, eu estou perdido. A lei em si, com os seus princípios morais, ela não é uma maldição, pelo contrário. O que Paulo diz sobre a lei em Romanos 7, 12 e 14? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E no verso 14, porque sabemos que a lei é espiritual. Ou seja, a lei é santa, justa, boa e espiritual. Ou seja, ela reflete o caráter de Deus. Assim como Deus é santo, sua lei é santa. Assim como Deus é bom, a lei é boa. Assim como Deus é justo, a lei é justa. E assim como Deus é um ser espiritual, a lei é espiritual. Então a lei em si não é uma maldição, ela é uma bênção. Agora, ela se torna uma maldição sim,
se eu quiser fazer dela o meu meio de salvação. Porque quando eu olho para a lei, eu estou condenado. Agora, se eu olho para Cristo, aí a coisa muda. Então, tenhamos cuidado, queridos irmãos. Há muitos aí institutos de apologética achando que estão fazendo boa apologética e nesse assunto da lei estão prestando um desserviço para a comunidade cristã. Ao invés de ensinarem a graça de Jesus, ensinam uma teologia que mais parece uma desgraça e não a graça. Muito bem, professor. A próxima pergunta, ela é interessante. Quem mandou foi o Fabiano Dantas pelo Facebook e ele diz o seguinte: tenho 17 anos e gostaria de saber quem matou Golias. Essa história do gigante Golias na Bíblia é conhecida por todas as crianças. Davi matou Golias, aquela coisa. Só que olha só o que ele está questionando aqui. Em 1 Samuel 17, diz que foi Davi que matou Golias. Vamos abrir lá. A partir do verso 41, realmente conta a história de que Davi matou o gigante Golias. Só que em Samuel 21, 19, diz que um homem chamado Elanã matou o gigante. Afinal, quem matou Davi? Ou melhor, quem matou Golias? Davi ou Elanã? Olha aí, professor. Vamos ver o que está dizendo lá. 2 Samuel 21, 19 diz o seguinte: houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura de um eixo de um tear de tecelão. Ou seja, aparentemente era um cara forte, é um cara que tinha uma lança forte. Diga uma coisa, esse Golias é o mesmo daquele de Davi? Ou, a pergunta é, quem matou Golias? Davi ou Elanã? Não, aqui é um outro Golias pelo seguinte. No verso 19 mesmo, de 2 Samuel 21, fala assim, ó, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Ah, sim, mas eles viviam lutando contra os filisteus, né, professor? Exato, mas não é a primeira peleja lá de Davi, é uma outra, né? E Elanã, filho de Jaré Oreguim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, né? O Golias que Davi feriu era de Gate, um outro lugar. Esse aqui é chamado de geteu. Muito provavelmente, de acordo com alguns eruditos, este outro Golias era o irmão do outro, que foi ferido por este outro homem. Aqui é uma outra batalha, não é a mesma batalha em que Davi havia matado o primeiro Golias. E também era muito comum ter pessoas com o mesmo nome. Exato. Né? É uma coincidência aí o negócio. Era muito comum. O nome, como era uma demonstração do que era o caráter do indivíduo, então muitas vezes várias pessoas tinham o mesmo nome. Então as nossas criancinhas podem ficar tranquilas que quem matou Golias mesmo foi Davi, né? Foi Davi, esse aqui é um outro. Muito bem, pessoal. Bom, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog, é do Samuel, ele é de São Paulo e ele pergunta o seguinte: olá amigo, sou Samuel Souza de São Paulo. Tito, pesca a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, meu irmão. No Novo Testamento, Jesus fala da vinda do Espírito Santo, No Pentecoste, confirma isso. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é responsável para que nós possamos nos arrepender, certo? Certo. O Espírito Santo só veio após Jesus? Então, como era o arrependimento no Antigo Testamento? Professor, a questão do Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo. A figura do Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, só entra no cenário humano a partir da morte de Jesus e ressurreição, quando ele então diz que o Espírito Santo estaria com a humanidade? Antes de eu responder essa pergunta, eu recebi anteontem alguns livros espetaculares. Eu havia prometido no programa de segunda que iria mostrar para o nosso telespectador e falar para o nosso ouvinte alguns livros que eu recebi da Unaspress, que é uma editora do Centro Universitário Adventista. Eu queria mostrar para você, amigo telespectador e ouvinte, porque em alguns momentos aqui no programa
nós gostamos de indicar ótimas literaturas. O primeiro que eu quero mostrar para você, só que o site para aquisição, que está disponível no GC, eu não passei o atualizado, mas eu vou passar aqui o atualizado para você. Olha este primeiro livro, que coisa interessante. Introdução Geral à Bíblia, da Revelação até os dias de hoje, escrito pelo professor de teologia Emilson dos Reis. Um material interessante para você saber, né, como que a Bíblia chegou até nós, como são as questões das traduções, né, como foram os manuscritos, os idiomas em que a Bíblia foi escrita. Então, um material muito interessante para você que gosta de se aprofundar no estudo da Bíblia, tá bom? O site para você conhecer esse material é este aqui, ó. Vou mostrar na câmera também, porque eu não passei para o pessoal o endereço atualizado. É unaspstore.com.br, tá? Grava bem esse endereço, você é amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, unaspstore, para quem está ouvindo no rádio, né? .com.br. Além deste livro aqui, que também é excelente, eu já li esse material, tem esse outro aqui, ó. A Bíblia, o Espírito de Profecia e a Igreja. Este livro mostra que o dom profético continua válido nos dias de hoje. Mesmo que a Bíblia seja completa, não precise de acréscimos, a Bíblia mostra que Deus se utilizaria de verdadeiros profetas, porque Jesus falou em Mateus 24:24 que o diabo se utilizaria de falsos profetas. Então este livro mostra, de forma bem documentada, que o dom profético continuaria sendo usado por Deus até a segunda vinda de Cristo. Outro livro muito bacana, muito importante, é essa nova edição deste livro aqui, ó, Portadores de Luz, História da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é o livro mais completo que existe sobre a história da Igreja Adventista. Então, por que é importante esse livro? Eu percebo que muitos críticos, ao escreverem sobre o Adventismo, eles não vão a fontes primárias, fazem menções esparsas, né? E raramente citam, por exemplo, uma obra monumental como essas, que mostra realmente a história do Adventismo desde os seus primórdios. Então, se você quer entender realmente o que é a Igreja Adventista, leia esta obra, uma fonte primária que realmente vai lhe mostrar o que é o Adventismo, de uma perspectiva histórica, bíblica e, obviamente, protestante. E o último material que eu vou indicar hoje, no próximo programa eu falo outros livros. Este livro aqui também é muito importante. A Origem Superior das Espécies, do professor Roberto César de Azevedo. É um teólogo que também é biólogo, um homem de grande formação, e neste livro ele mostra que as espécies, tanto animais, o ser humano, tem uma origem superior e não uma origem inferior, como falava Charles Darwin. Neste livro ele apresenta de forma científica os dados atualizados, mostrando as incoerências da macroevolução e as profecias, entre aspas, não cumpridas de Charles Darwin. Este é também um material muito interessante para você que gosta deste assunto, evolucionismo, criacionismo, designer inteligente. Então o site unaspstore.com.br. Espero que essa literatura seja bastante edificante para a sua vida. Indo para a pergunta do nosso telespectador, a resposta à sua pergunta é não. Por quê? Mesmo que o Espírito Santo tenha vindo de forma plena após a ascensão de Cristo, ele sempre foi atuante. Um dos textos, tem muitos sobre a atuação dele no Antigo Testamento, mas um dos textos mostrando a atuação dele para o pecador se arrepender, se encontra em Gênesis capítulo 6, verso 3, que diz: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, aqui, lá no início do mundo, no período, antediluviano, o Espírito Santo já atuava no coração do pecador.
para que o pecador se arrependesse. Nenhum pecador ao longo da história se arrependeria se não fosse o Espírito Santo. Ele entra em cena de uma forma mais plena, sim, após a ascensão de Cristo. Agora, ele sempre atuou na raça humana. Muito bem, professor. Eu queria apresentar para você, você já apresentou aí vários livros que as pessoas podem crescer no seu conhecimento, mas eu tenho aqui algo de graça. Você pode receber essa revista Verdades para o Tempo do Fim, que na verdade é um curso bíblico com 16 lições, num formato de revista para você levar para qualquer lugar, aí na sua casa, sem pagar nada. É de graça, é um presente nosso para você. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver essa revista, vai clicar na imagem que aparece lá e você vai ser direcionado para um lugar para colocar os seus dados postais para que ela chegue direitinho para você. Peça agora mesmo, é gratuito, é um presente e você vai crescer no seu conhecimento da Palavra de Deus, principalmente com o tema dos dias em que estamos vivendo, o tempo do fim, tá bom? Obrigado aí, você pode pedir, é um presente nosso para você. Eu queria aproveitar agora, apresentar aqui, hoje veio mais um irmão conhecer a gente aqui, o irmão aqui de São José dos Campos, o irmão Carlos Batista. Vamos ver se ele dá um tchauzinho aí pra gente. Obrigado pela sua presença, meu irmão, e ele veio aqui ver se realmente o programa é de verdade e ao vivo. Ele está aí com a gente, tá bom? Bom, o nosso tempo está correndo e eu quero lançar uma pergunta ainda, não sei se vai dar tempo, professor. Temos aí 2 minutinhos. A pergunta do Maxwell, ele diz o seguinte: queria saber o que Jesus quis dizer em João 5,17. Por que não consigo entender essa passagem? Será que o professor consegue responder? João 5,17, professor, diz o seguinte: então Jesus disse a eles, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, dizendo sobre o sábado, que não poderia faltar, né? Exatamente. Vamos ajudar o nosso telespectador. Veja, querido telespectador, no contexto de João 5,17, o que Cristo fez? Ele curou um paralítico. Para os fariseus que haviam fanatizado a observância do sábado, de toda a lei de Deus, até mesmo fazer o bem ao próximo era um pecado. Quando Cristo fala que o pai dele trabalha até agora e ele também, ele está ensinando que tanto Cristo quanto o pai trabalham na manutenção da vida todos os dias da semana. Então, o tipo de trabalho que Cristo está se referindo aqui não é o trabalho do ganha-pão, porque Cristo no sábado não trabalhava na carpintaria. De acordo com Lucas 4,16, o costume dele era adorar a Deus nos sábados e não trabalhar na carpintaria. Agora, o tipo de trabalho mencionado aqui é o trabalho em favor da vida, em favor do próximo. E por isso, Cristo não se encontra abolindo um mandamento que ele mesmo deu e que é eterno. Ele se encontra, sim, ensinando aquele povo a observar o mandamento da forma correta. Muito bem, professor. Com essa encerramos mais um programa nesta semana e só vamos nos encontrar na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, amigo Tito, um abraço, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por sua companhia. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, a sua pergunta pode parecer que está num beco sem saída, mas na verdade ela está na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.